Olá, pessoal que está participando desse importante congresso CONACAMP, que é o primeiro congresso online. É importante porque nós vamos tratar de um assunto aqui sobre competência. Serão vários palestrantes e eu tive o privilégio de ser um dos convidados. Obrigado aos patrocinadores da CONACAMP por ter me convidado e eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Pelos ensinamentos que a minha mãe me passou logo pequeno, quando eu tinha meus 7, 8 anos, a minha mãe falava: ser pobre não é vergonha, tá? Ser pobre tem que ir à luta, ser pobre tem que trabalhar, ser pobre tem que saber usar desse poder que a pobreza deveria estar instigando as crianças, os mais velhos, a ir à luta para sair dessa situação que ninguém gosta de viver. Ser pobre não é vergonha, mas sair da pobreza nos traz um prazer muito grande, porque você está mudando a vida das suas gerações futuras. Eu, logo aos 8 anos de idade, fui no mercado municipal, morava numa cidade muito pequena, não tinha o que fazer, comprei uma cesta de vime, comprei umas 30 maçãs e fui para a estação do trem vender maçã quando o trem parava na cidade de Mirassol. E ali eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho a partir das vendas de maçãs na estação de trem da cidade de Mirassol. E eu fui trocando de empregos, E até os 18 anos de idade, foi quando eu tomei a grande decisão de vir para a cidade de São Paulo. E só para resumir para vocês, de vendedor de maçã, eu fui açougueiro, eu trabalhei em armazém entregando mercadoria, eu trabalhei na roça há muitos anos, colhendo arroz, cortando arroz. Eu fui garçom até no meu baile de formatura. Eu trabalhando de garçom, na hora da valsa, eu pedi um paletó emprestado, dancei a valsa e voltei a trabalhar de garçom. Quer dizer, então, foram tantas profissões e eu queria dizer para vocês que dos 8 aos 19, 11 anos trocando de profissões, eu queria dizer para vocês uma das coisas que eu mais me recordo. Em todas elas eu colhi um aprendizado que eu trago até hoje, aos 61 anos de idade, que é aprender a se relacionar com pessoas diferentes. Quando se fala de competência, nós estamos falando não só de carreira, mas também estamos falando de como ensinar seus filhos a ter sucesso numa carreira. Quando você trabalha e muda, troca de profissões, você começa a conviver com pessoas que têm características diferentes, pensamentos diferentes. E um grande trunfo que você pode colher disso é você saber se relacionar, você tem que saber respeitar as pessoas. Então, quando você aprende a trabalhar em equipe, o que é fundamental é o relacionamento. Não se sinta um ser especial onde só sua estrela vai brilhar. Isso é um erro. Quem acha que aquele talento que é só seu e que vai se sobressair sobre a equipe, é um profissional que fatalmente terá uma carreira mal sucedida. Assim eu fui ao longo da minha vida. Claro que naquela época era intuitivo e hoje vocês têm o privilégio de ter palestras, bons livros, bons estudos, que levará você a refletir sobre esta necessidade de se relacionar bem e de respeitar o ser humano. Respeitar o ser humano é fundamental e insisto, não importa a origem e nem a classe social.
todos são iguais, todos têm o mesmo futuro para ser alcançado, né? Eu sempre gosto de lembrar nas minhas palestras que um time de basquete não é formado de jogadores todos com mais de 2,20 m de altura. Sempre tem lá um baixinho com 1,60 m, que é um bom armador, depois tem um outro de 1,80 m. Então é uma combinação de talentos e você tem que aprender a usar o seu talento, complementando o talento do outro e assim você será um profissional de sucesso. E o que é importante é você pensar que trabalhar em time, trabalhar coletivamente, você tem que usar o seu talento especial, né, que o outro tem também. Eles são complementares e todos estão em busca de sucesso na carreira profissional. Claro que tem pessoas que querem chegar no topo da pirâmide, outro estaria extremamente feliz chegando na metade da pirâmide, e isso não tem nenhum problema. Cada um define o futuro que ele quer. É um fato que eu aprendi desde pequeno, que a gente tem que já começar a definir um norte. Não é difícil. O que significa norte? Muitas pessoas perguntam para mim o que é o norte. O norte é onde você quer chegar. O norte é a estrada da sua vida, que ao longo da sua vida profissional, ele pode ter desvios, mas você tem que estar a caminho do seu norte. Não é uma tarefa fácil. Na minha vida pessoal, por alguma razão eu me reinventava de 10 em 10 anos. Não sei te dizer por quê. Era algo que estava dentro de mim. Eu já tinha meu norte era sair do interior, vir para a cidade de São Paulo, cursar uma universidade, né, e ser um executivo. Eu não tinha no meu norte, quando eu tinha 20 anos, que eu seria presidente da empresa. Mas como eu ia e vinha me reinventando de 10 em 10 anos, eu consegui chegar lá. Hoje eu me considero um profissional totalmente realizado, faço tudo com amor, não renego as minhas raízes. Aliás, com todos os meus amigos, quando eles perguntam da minha carreira, eu começo contando da época que eu morava no interior, que eu era garçom, açougueiro e trabalhava na roça. E eles morrem de rir e sinto que muitos olham para mim e dizem: puxa vida, que coragem você teve. Não foi coragem, foi um planejamento. Planejamento que até os 15, 20 anos, muitas vezes a gente faz de forma inconsciente. Mas o que é importante, e esse é um ponto que eu vou abordar com um pouco mais de detalhe, eu queria passar para vocês que a vida da gente tem dois pedaços. Tem a vida familiar e a vida profissional. Não dá para desassociar uma vida da outra. Se você é feliz na vida familiar, você será muito bem-sucedido na vida profissional. Se você não for feliz na vida profissional, é porque você não foi na vida familiar. E se você foi e não escolheu uma carreira que te traz hoje emoção, amor, ao desempenhar o seu papel, você ainda vai estragar a sua vida familiar. Essas coisas não são desassociadas. Eu tive uma boa educação em escola pública e tive uma mãe que me ensinou princípios que hoje as melhores famílias deveriam estar adotando, que é cuidar dos seus filhos com amor, com atenção, impondo limites. Uma regra hoje da sociedade que a mulher também precisa trabalhar. Muitas vezes não é nem por dinheiro, é por realização profissional. Eu respeito, acho isso bonito,
casal tem que trabalhar sim. O homem e a mulher têm o mesmo direito de ter a ambição de se realizar profissionalmente. O casal que trabalha fora, que não tem tempo a dedicar aos seus filhos, que entregam para as escolinhas a educação dos seus filhos, está cometendo um erro muito grave. A escola não educa, a escola ensina a escrever, ler. Quem educa são os pais. Uma das coisas que hoje me faz sentir plenamente feliz e realizado, eu resolvi ser pai outra vez. E hoje, aos 61 anos, eu sou pai de gêmeos, Luca e Maria Fernanda, que tem 4 anos de idade, e eu trabalho bastante, mas eu nunca abro mão de passar de 3 a 4 horas por dia brincando com eles, interagindo, assistindo desenho, conversando na linguagem deles. A educação familiar faz com que você, quando entra na vida adulta, depois dos 20 anos, independentemente se você teve uma boa formação acadêmica, você traz uma riqueza dentro de você, que são valores que, se você não colecionou nos primeiros anos de vida, estes valores você não conseguirá mais colecionar. Com relação à formação acadêmica, e eu enfatizo isso muito nas minhas palestras, esta sim você pode corrigir depois dos 20 anos. É o meu exemplo. Quando eu vim para São Paulo, eu não tinha dinheiro para fazer um bom cursinho, para entrar numa faculdade de primeira linha. Eu cursei numa administração de empresa, numa faculdade de segunda linha, e usei o crédito educativo, que era o nome na época da Caixa Econômica, que financiou meus estudos durante 4 anos, e depois de formado eu fiquei 4 anos pagando esta faculdade. Só que naquele momento, como eu sou um cara que eu não fico parado, eu já tinha meu norte decidido, eu sabia que se eu não melhorasse essa formação acadêmica, talvez eu não chegasse no final daquela estrada em busca do meu norte. E aí sim, trabalhando, ganhando mais dinheiro, eu fiz especialização em finanças na USP, eu fiz outros cursos na Fundação Getúlio Vargas e cheguei naquilo que eu mais ambicionava, que era estudar na Universidade de Harvard, que hoje, então, eu posso dizer para vocês que a minha formação acadêmica, ela é uma das melhores que uma pessoa pode conquistar na vida. Só para resumir, a somatória daquilo que você aprende de valores na família, com a formação acadêmica boa, tem que ser boa, isso vira um tesouro na sua carreira profissional. Eu fico triste quando as empresas eliminam nos seus processos de seleção aqueles jovens que não estudaram em boas universidades. Eu acho isso um grande erro dos profissionais de recursos humanos. Não importa a origem nem a classe social, o que importa é a somatória daquilo que você recebe de educação na família com aquilo que você vai aprender estudando. Portanto, tem que estudar mesmo. Em 1971, 72, eu estava morando na cidade de Mirassol, eu era marceneiro na cidade e me formei em técnico de contabilidade, mas também fazia o tiro de guerra e de 200 recrutas, o tiro de guerra teria 3 cabos e eu fui um dos cabos escolhidos e a partir dali também tirei ensinamentos que eram como liderar grandes equipes. Vocês não têm ideia de quanto eu lutei para arrumar o meu primeiro emprego. Eu trazia na minha bagagem conhecimentos de contabilidade, um registro em carteira de marceneiro e uma vontade muito grande de
trilhar aquela minha avenida que eu chamo Norte. Fiquei nessa cidade de São Paulo uns 15 dias, morando numa casinha de fundo, construída de tábua, chão de barro, e batendo nas portas das empresas. Não passava ali do primeiro estagiário de RH quando eu via marceneiro e um diploma de contabilidade. Mas eu também tenho uma característica que eu espero que vocês tenham, que é crença. Crença de que a vida que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, não é algo assim só materialista. Tem algo no espaço, cada um pode definir se é energia, se é Deus, eu não discuto religião, mas o fato é que o otimista ele tem que ter a mente aberta. E quando você tem a mente aberta, você recebe alguns impulsos que parece que te leva para um caminho, que é aquele caminho que você quer chegar. Foi nesse processo de otimismo, mente aberta, que um belo dia, na praça central da cidade de Diadema, sentei naquela praça e comecei a fazer as minhas reflexões. A vida te dá oportunidade em qualquer momento da sua existência. Pode ser aos 20, aos 30, aos 40, até aos 80, né? O que é importante é você se reinventar. Eu, depois que escrevi o livro Douglas, tomei conhecimento que, por alguma razão, de 10 em 10 anos eu me reinventava. Hoje eu sei que os jovens não têm essa paciência de se reinventar de 10 em 10 anos. O período é mais ciclo e não tem nada errado nisso. O importante é você estar se reinventando, mas se reinventando só depois de fazer uma reflexão, só depois de ter um pouco mais de clareza de onde você quer chegar. Qual é seu norte? Se você não definir seu norte, essa reflexão não vai te levar a lugar nenhum. Não são raros os jovens que a gente vê cursar uma faculdade e depois abandonar. Dinheiro não pode ser o seu objetivo de carreira. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência daquilo que você vai construir na sua carreira, né? Se você for bem-sucedido, você vai ganhar dinheiro. Se você for mal-sucedido, você não vai ganhar dinheiro. E não é o dinheiro que vai te colocar lá em cima, e sim a sua atitude de trabalhar em equipe, respeitar o ser humano, saber com exatidão aquilo que você quer e saber usar o teu talento individual para complementar com seus colegas de trabalho. Sua meta individual é a meta que você tem que levar na sua vida pessoal. Mas enquanto profissional, as suas metas são metas da empresa. E você tem que fazer parte de uma equipe que tem que ser unida. Vocês devem estar curiosos para saber o que eu fiz naquela praça de Diadema. De repente, com a mesma força que me impulsionou a entrar no ônibus, me impulsionou a entrar dentro desse banco. Eu sentei na frente do gerente, cujo nome é Arnaldo Rossolém. Eu olhei para aquele homem, ele olhou para mim e ele simplesmente respondeu: eu sei o que você está passando. Puxou um cartão, escreveu no verso uma recomendação para um amigo deste banco e disse: vá amanhã e procure essa pessoa na Rua Boa Vista, que eu acho que você vai trabalhar no banco. O que importa agora aqui é assim, como fazer uma carreira de sucesso. A carreira de sucesso, meus amigos, ela vem com a combinação daquilo que eu falei há pouco, dos valores que você traz da sua formação, que você teve no ambiente familiar, que é respeitar o ser humano, que é usar tua experiência para complementar com a experiência do outro, é não esquecer de estar sempre
inovando. Tem uma frase muito famosa de um escritor americano que diz: hoje, o jovem, e não é só o jovem não, são todos, você tem que aprender, você tem que saber aprender, desaprender e aprender de novo. As mudanças no passado demoravam 20, 30 anos. Hoje as mudanças acontecem todos os dias da nossa vida. E se você não tiver dentro de si esse talento para aceitar que o novo precisa ser aprendido, se você não estiver acompanhando essa inovação, você será tragado, tá certo, por uma organização, porque você vai ficar parado no tempo. Se você é um daqueles, por alguma razão, não está trazendo do berço, do ambiente familiar, esses valores, se esforce muito para tentar melhorar o ser humano que existe dentro de você. Não seja egoísta, sozinho você não chega em lugar nenhum. Mas eu vou contar um pouco como funcionam as organizações. E eu falo com toda a autoridade, que eu comecei como auxiliar mesmo, né? Aliás, não, eu comecei como office boy do banco, eu esqueci de falar isso para vocês. O meu primeiro emprego que aquele Arnaldo Rossolém abriu de porta no banco era office boy, só que tinha um nome pomposo, chamava informante, que me ajudou bastante. Hoje, quando você entra numa organização, não é porque você tem essa formação acadêmica de uma universidade de primeira linha, que você fala inglês fluentemente, e você vai passar naquele processo de seleção que tem 10 mil candidatos para selecionar 10. Você é um dos 10. Parabéns. Você tem um pedaço da competência que a organização quer dos seus funcionários. Mas se você não tiver aquela de trabalhar em equipe, de saber separar o importante do relevante, isso é fundamental, marque isso, hein? Nem tudo que você pensa que é importante é relevante para a organização. O que os líderes querem ver é o relevante. São aquelas informações para tomar uma decisão rápida, uma coisa fundamental. Quando você entrar numa organização, não sente numa cadeira e fique ali como se ela fosse propriedade sua. Ela não é propriedade sua. Ela é para ser ocupada pela pessoa que está abaixo de você, reportando a você. Em 36 anos de Abril, eu devo ter sentado em mais de 15 cadeiras diferentes. E eu me orgulho de dizer aqui, é um testemunho que eu faço, eu nunca precisei buscar um profissional fora para ocupar o cargo que eu estava deixando. E por que que isso é importante? Você só consegue ser promovido numa organização quando a organização percebe que você tem um sucessor. Porque se um dia você virar o líder da sua organização, você tem que ser um líder respeitado. E líder respeitado, ele exerce esse papel de coaching. E conforme você vai subindo na sua carreira, não esqueça nunca de continuar mantendo o relacionamento com aquelas pessoas que começaram com você. Não se encastele no poder, não se esconda atrás de um crachá. Se você fizer isso achando que você é aquele ser especial, você não vai durar muito tempo neste cargo. O funcionário, por menor nível que ele tenha na organização, ele tem a mesma importância que você num cargo de gerência ou diretor. Uma multinacional que fabricava pasta de dentes queria aumentar as vendas e passaram uma semana num congresso com mais alto nível de toda a direção da empresa, discutindo se era mudar a marca, se era aumentar a distribuição, se era mudar a cor do tubo de pasta.
trouxeram marqueteiros, trouxeram pesquisadores, trouxeram de tudo e não chegavam a uma conclusão depois de quase uma semana de discussão. E aquela senhora que entrava toda hora servindo café, coitadinha, ela ficava ouvindo aquela discussão e saía. Ela voltava e saía, voltava e saía. No último dia da reunião, aquela senhora não aguentou, olhou para o presidente da empresa e disse: poxa, mas se vocês querem vender mais pasta de dente, é muito simples. Aumenta só um pouquinho a boca do tubo de pasta, que a hora que a gente apertar, vai sair muita pasta e nós vamos consumir mais. Descobriu a América. Na hora foi adotada e essa empresa, eu estudei esse case em Harvard, aumentou no mês seguinte 30% a venda de tubo de pasta. Nós temos dezenas de casos de executivos que desapareceram. Hoje a gente nem ouve falar. Por quê? Porque tinha um estilo de liderança onde só a estrela dele brilhava. Colegas de trabalho são colegas de trabalho. O dia que você perder seu emprego, olha, 80% nem e-mail mais vai mandar para você, tá bom? O que é importante são aqueles amigos que de fato são amigos, porque são seus amigos sem nenhum interesse profissional. Eu estou dizendo isso só para você não esquecer que você tem que colecionar amigos bem antes de trabalhar. E tudo começa quando você sai da faculdade. Quando você sai da faculdade, você vai notar que aquela teoria, aquele ensinamento que você recebeu na faculdade, ele é útil. Claro que ele é útil. Mas aquilo tem que ser quase que colado com outras coisas que a faculdade não te ensina. A cultura da empresa, por exemplo. Cada empresa tem sua cultura. Cada empresa tem uma identidade própria. Se você não se adaptar ou se plugar à cultura da empresa, você cai fora. A própria organização te expulsa. Você tem que fazer uma pavimentação da primeira metade da sua vida para que a segunda metade da sua vida você tenha uma vida assim de plena satisfação. Seja porque você já é bem-sucedido profissionalmente, agora porque você estará exercendo o papel de pai, papel de marido, papel talvez de uma figura relevante para a sociedade, ou para o seu meio, ou para o seu condomínio. 45 anos de vida, depois que você se transformou num bom profissional, é o que há de melhor na vida de um cidadão. Por isso que eu digo que a humildade é o segredo da longevidade. Mas são dois extremos, né? Humildade e longevidade. No meio desta avenida, você tem uma série de obstáculos que você tem que superar. Sozinho, achando que a sua estrela vai brilhar, achando que você vai aprender sozinho tudo na sua vida e que você só tem a ensinar, esquece. Eu aposto que você será um profissional frustrado na vida. Antigamente, as pessoas se aposentavam com 55 anos. Isso era natural, né? A expectativa de vida ia até 65, 70. Hoje você vai ter 80, 90. Tenho 61 anos e me sinto, sinceramente, como se eu tivesse 40. Mas eu não consigo aceitar que uma pessoa de 60 anos, no mundo de hoje, pare de trabalhar, pare de criar, pare de inovar.
o conhecimento que essa pessoa tem dentro da mente, aos 60 anos de idade, ele deveria estar passando isso com muita emoção para essa geração de jovens. Veja o meu caso, eu vou trabalhar como executivo, enquanto eu sentir que eu sou um cumpridor de metas, que eu atinjo meus objetivos, mas já estou me reinventando para que, na 7ª década que eu acabei de entrar, e que vá se perpetuar na 8ª, e se Deus quiser na 9ª, que eu sou otimista nisso, eu estou me reinventando. Se você parar naqueles momentos de reflexão, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão começar a fazer, quando você está feliz, você esquece de pensar no futuro, você vive o momento. E aquele norte que eu sempre falo, você esquece dele e vai levando a vida. Você está feliz. Agora presta atenção na importância do medo. O medo é aquilo que te faz você se impulsionar na vida. O medo, quando você é criança, faz com que você aprenda a fugir de um perigo e ir para uma coisa boa. Agora, quando você começa a ficar adolescente, o medo te faz refletir. O medo vai te acompanhar a vida inteira. O que você tem que aprender é fazer bom uso desse sentimento, dessa sensação chamada medo. Se você aprender a superar e administrar o medo em benefício próprio, você sempre estará avançando, porque cada vez que você vence aquele medo, você está num degrau seguinte da sua carreira de sucesso. O conteúdo desse livro está repleto de ensinamentos para que você possa encurtar este longo caminho de aprendizado que você terá quando você começar a trabalhar. Dentro deste livro tem meu e-mail. Podem entrar em contato comigo. Mas quando eu estava terminando o livro, foi quando eu me dei conta, todos os meus momentos de reflexão ocorreram em praças. Não me perguntem por quê, eu não sei. A última página desse livro foi uma praça que eu construí para os meus filhos gêmeos, Lucas e Maria Fernanda, para que um dia, talvez, se copiarem o pai, começar, logo desde cedo, a fazer suas reflexões.